O filho sábio alegra o seu pai. E Provérbios capítulo 13, versículo 1 diz: o filho sábio ouve a instrução do pai. Provérbio de Salomão ainda, capítulo 28, versículo 7, diz assim: o que guarda a lei ou a palavra é filho entendido, ou sábio, em outra tradução. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. E Efésios 6, 2 diz: honra o teu pai e a tua mãe. Colossenses 3, 20 diz: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. 1 Timóteo 5, 4 e versículo 8 e Êxodo 21, 15 fala assim: quem ferir a seu pai ou sua mãe será morto. Olha o que diz a palavra. Para você não pensar que é só no Antigo Testamento, olha o que fala em Marcos capítulo 7, versículo 10. Honra o teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Isso está no Novo Testamento. Levítico capítulo 20, versículo 9 diz: quando um homem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Então a palavra está recheada de orientações, de conselhos aos filhos. Às vezes nós esquecemos do que a Bíblia tem nos ensinado. Mas quando paramos para lê-la um pouco e meditarmos nas regras em relação à nossa posição como filhos para os nossos pais, vamos encontrar uma tremenda responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Então vamos na sequência, porque o meu tempo é pouco, a live não pode durar muito tempo. Primeiro, o filho precisa entender o que é direito dele e o que vem para ele por bondade. O que é direito do filho em relação aos seus pais? E o que vem para ele dos seus pais como ato de bondade, de caridade, de amor. Vamos lá. Debaixo do teto paterno ou materno, o filho ou a filha desfruta de muitos benefícios e privilégios. Isso é lógico, é normal. O filho que não entende isso é porque ainda não parou para observar aquilo que lhe é dado pelos seus pais. Alguns destes são obrigatórios, daquilo que os filhos recebem. Isto é, que os pais não podem deixar de prover. Mas muitos outros lhes são oferecidos por graça aos filhos. Os pais, por amor, lhes dão muito mais do que é estritamente necessário. Alguns filhos, no entanto, não conseguem compreender isto e requerem de seus pais como direito obrigatório o que, em realidade, é uma dádiva de amor dos próprios pais. Ainda há aqueles filhos que expressam isso em termos de exigência. Eu sou seu filho, eu sou sua filha, então o senhor ou a senhora tem obrigações sobre mim e para comigo também, porque não conseguem compreender o que é de responsabilidade dos pais e é obrigatório pelos pais fornecer aos filhos. E muitos englobam tudo, como se os pais tivessem obrigação de lhes dar tudo aquilo que eles estão precisando. E não é por aí o caminho, não. Então, alguns filhos não conseguem compreender isto e requerem de seus pais como direito obrigatório, que, em realidade, é uma dádiva de amor. Ainda há aqueles que expressam isso em termos de exigência. Na realidade, o que os pais estão comprometidos a prover são três coisas básicas. É o compromisso dos pais com os filhos. São três coisas básicas e que nós não podemos fugir delas. E que é minha responsabilidade como pai, sua responsabilidade como pai, mas que os filhos precisam
compreendê-lo, colocar no seu coração, cranear na sua mente. Vamos lá, são 3 apenas, que é a obrigação dos próprios pais prover. Alimento cotidiano, café, almoço e janta, e nos inteirinhos dessas refeições aí, aquele lanche, se houver possibilidade, para oferecer aos filhos. Roupa, porque os filhos não podem andar nus, tem que se vestir a partir da queda do homem no jardim do Éden. Para cobrir a nudez, era necessário que o ser humano usasse roupa, ou tecido por peles de animais, ou de árvores, alguma coisa parecida, e hoje com tecido de algodão, de lã, alguma coisa parecida. É obrigação dos pais fornecer aos filhos a roupa para cobrirem a sua nudez. E também o abrigo, que é a casa, onde os filhos podem crescer, podem correr, podem sentar na mesa com os seus pais para se alimentarem. Então você, filho, me ouça um pouquinho aí. Você não deve exigir dos seus pais aquilo que está além dessas 3 coisinhas aqui: alimento, roupa e abrigo. É nossa obrigação como pai, é nossa obrigação como mãe fornecer isso a vocês, filhos. Deu para entender? Eu espero que a partir de hoje você comece a pensar um pouco mais quando você levantar a sua voz, exigindo algo que está acima destas questões mencionadas aqui. Vamos na sequência ainda. Enquanto você, filho, não esteja em condições de conseguir por si mesmo essas 3 coisas aqui. Também lhe devem afeto e um certo grau de educação. Lógico, tudo que o filho recebe além disso é por graça, ou seja, benevolência e amor dos pais. Eu acrescento aqui, além do alimento, da roupa e do abrigo, a educação, o afeto, o carinho e o amor dos pais para com os seus filhos. Além disso daí, você recebe por graça e por amor e por misericórdia dos pais. Então vamos lá, coloque aí na sua cabeça, não deixe para analisar mais tarde, quando já for tarde, tudo isso. Seria muito bom que aqueles filhos que são sustentados por seus pais, depois dos 18 anos, e ajudados a cursar uma carreira universitária, ou qualquer outro estudo, soubessem reconhecer e agradecer o favor recebido. É um favor recebido. Deu para entender? É um favor que você recebe dos seus pais. Você completou 18 anos, de acordo com a nossa lei aqui do Brasil, você já tem a maioridade, então você pode andar sozinho, pode correr, pode pagar um curso universitário ou um curso técnico, mas os pais proporcionam isso, porque tem amor, tem misericórdia para com você. Então seria muito bom que aqueles filhos que são sustentados por seus pais depois de 18 anos e ajudados a cursar uma carreira universitária ou qualquer outro curso, soubessem reconhecer e agradecer o favor recebido. Sobretudo, devem entender que não é por obrigação dos pais, mas por graça, que seus pais se esforçam e até se sacrificam. Eles o fazem com alegria e têm imensa satisfação ao ver seus filhos progredir e alcançar bons resultados na vida. Ou seja, nós fazemos porque amamos, sem cobrarmos absolutamente nada de você. Mas isso não é reconhecido pelos filhos. Muitas vezes o filho deixa de cursar uma faculdade, fazer um curso e culpa os pais por aquilo ali, pela ausência de uma educação mais apropriada. É um pensamento errado. Que o pai não tem esta obrigação, a mãe não tem esta obrigação. Isso vem por graça, por amor, por misericórdia. E seria muito bom o filho pensar sobre isso e agradecer aquilo que tem recebido dos seus pais. Eles o fazem com alegria e têm imensa satisfação ao ver seus filhos progredir e alcançar bons resultados na vida. Não lhes pesa nem lhes dói o dinheiro, esforço ou investimento.
Muito pelo contrário. No entanto, os pais são afetados pela ingratidão e atitude egocêntrica que exigem como direito próprio o que em realidade recebem por benevolência e generosidade. Cabe ao filho, a você filha que está me ouvindo aí nesse momento, desenvolver uma atitude agradecida e amistosa para com seus pais. É sinal de maturidade o manter uma relação de companheirismo. Quais são as 3 coisas que são obrigações dos pais? Alimento, roupa e abrigo. A educação, por amor, nós fazemos, porque nós amamos os nossos filhos. O carinho, o amor, porque nós precisamos demonstrar isso aos nossos filhos. Mas você já observou que no final da vida da maioria dos homens que são pais e das mães, que são mães de fato e de verdade, como eu falei aqui anteriormente, os filhos receberam na tenra idade, na adolescência, na juventude, o alimento, a roupa e o abrigo, e ainda receberam a educação, o carinho, o afeto dos seus pais. Mas parece-me que o contexto atual, social, até o contexto político, a questão da ciência avançada coloca na cabeça dos filhos aquela ideia que sabem mais do que os próprios pais. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai observar que Deus dá um tremendo valor ao ancião, ao homem, à mulher com cabelos brancos, com rugas no rosto, com as mãos enrugadas, porque tem experiência múltiplas acima dos seus filhos que ainda estão adquirindo uma certa maturidade. Mas a maioria das vezes os filhos não querem mais ouvir e querem exigir para si como direito um celular, um exemplo. Uma roupa de grife, outro exemplo. Uma faculdade particular, olha, o meu vizinho estuda numa faculdade particular, pai, por que o senhor não me coloca numa faculdade particular? Não é obrigação. Você já tem 18 anos de idade, 19 anos de idade. Você precisa ter sobre os seus ombros esta responsabilidade. Nós pais fazemos porque nós amamos. É uma questão de graça, de misericórdia para com os nossos filhos. Aí sabe o que acontece? Os pais envelhecem, as pernas começam a tremer porque estão fracas, as mãos muitas vezes não conseguem levantar o garfo a talher para levar a comida à boca. Não conseguem sair de casa para ir ao mercado, para ir a uma padaria, para ir a uma farmácia comprar um medicamento, porque estão fracos, estão debilitados, porque já gastaram o tempo, na sua maioria, com os filhos, quando eram crianças, quando cresceram como adolescentes, preocupados com o casamento dos filhos, numa faculdade. Aí no momento que mais o pai e a mãe precisam dos filhos, eles indicam um asilo. A desculpa é: eu estou casado, eu estou casada, eu não tenho tempo mais. O pai não tem condições mais de ir ao toalete, fazer as suas necessidades. A mãe já não consegue levantar da cadeira porque a idade é avançada. E nesse momento de retribuição daquilo que os pais fizeram, além da sua obrigação, o que a maioria recebe é descarinho. São atitudes, infelizmente, negativas daqueles que, quando eram crianças, foram colocadas no colo. Daqueles que, quando eram adolescentes, receberam conselhos, educação, roupa, alimento e abrigo. Mas nesse momento
em que os guardas começam a falhar, conforme diz Eclesiastes capítulo 12. Em que as janelas do corpo começam a fechar-se com os olhos, em que as pernas começam a tremer. O asilo é o melhor local. Quantos idosos estão lá nas casas dos idosos, esperando uma visita dos seus filhos, esperando uma palavra de consolo de uma filha essa que adoeceu, que ele ou ela como mãe e pai passaram noites acordados para cuidar, para zelar. Mas o filho e a filha não chegam no asilo. Não quer saber. Tem as suas atividades, tem a sua família. Eles ficam lá esquecidos. Angústia no coração, tristeza, as lembranças do passado, quando estavam em família, brotam na sua mente com uma enxurrada de imagens, de palavras que não podem mais voltar, que não podem mais estar com eles ali. Então, filhos, qual é a obrigação dos pais? É te fornecer alimento, roupa e abrigo. O que vem depois é por graça dos pais, é por amor dos pais, é porque nós temos misericórdia com você. Uma faculdade é porque nós queremos ver você bem socialmente, a nível de profissão. Mas muitos não entendem isso. Ainda exigem de seus pais aquilo que não é obrigação dos pais. Eu já ouvi aí jovens que acham que já podem ser independentes, que não querem mais a cobertura dos pais, que querem viver sozinhos, achando que têm condições de caminharem, de pagarem as suas contas. Muitos até fazem isso. Mas esta não é a razão. O que eles querem é fugir da visão dos conselhos paternos e maternos. A Bíblia não ensina isso. Se você pesquisar na Bíblia Sagrada, você vai encontrar, conforme diz Efésios, que é um mandamento. Não é algo apenas que diz, olha, se você fizer, não é, é um mandamento. E mandamento tem que ser cumprido. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Ou seja, é um mandamento, é uma ordem. Às vezes os filhos morrem antes, porque são desobedientes aos pais, porque transgrediram uma ordem direta de Deus. E depois alguns ainda culpam os pais. Você não cuidou bem, não zelou, aconteceu o que aconteceu. Também não é por aí o caminho. Então você, filho que está me ouvindo hoje à noite, você, filho, lembre-se de uma coisa, o tempo não para aqui. Você não vai ficar estagnado. Você que é moça, você quer casar. Amém? Diga amém onde você está. Você quer casar. Você que é rapaz, você quer casar e construir a sua família. Diga amém onde você está. Aí quando vocês casarem, ela vai engravidar, vem o primeiro filho. Aí você vai começar a embalar o seu filhinho no berço ou na rede. Vai ficar à noite acordada cuidando do seu filho e você, papai, também. E sabe, se você retribuiu com maldade aos seus pais, possivelmente você vai receber na mesma moeda aquilo que você fez com os seus pais. Se você colocou o seu pai no asilo, possivelmente os seus filhinhos saudosos, bonitos, quando crescerem e você estiver quase cega ou cego, quando você não puder mais andar, não puder mais falar, quando você estiver já aí caducando, conforme diz a palavra popular, ele também vai dizer, vamos colocá-lo no asilo, que aqui em casa não tem um quarto para ele, que não temos como mantê-lo aqui em casa. Então, palavra para os filhos, sede obediente aos vossos pais,
Independente de qualquer situação, porque é uma promessa para você, não é promessa para os pais, é promessa para você, filho, é uma ordem para você, filho. Siga este caminho, obedeça o que a Bíblia tem nos ensinado. Porque o tempo passa e a sua pele bonita, de jovem, de filho, bonita, vai ficar enrugada. Porque as suas pernas que jogam futebol ou fazem ginástica, alguma coisa parecida, vão ficar fragilizadas. Porque os seus olhos, você talvez não enxergará muito. O tempo não para. Cuide daqueles que te deram por obrigação alimento, roupa e abrigo. Cuidem daqueles que te deram por amor e graça, educação, carinho e afeto. Cuidem daqueles